Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra comigo a tua palavra em Jó, capítulo 14. Jó 14, verso 7. Jó 14, verso 7. Continuamos a palavra, continuamos nosso projetando essa semana. Vai ser uma bênção, 2026 vai ser uma bênção, te lembrando que nós passamos a virada do ano aqui na igreja, mais para frente a gente vai dando esses recados, tá? Mas vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Quantos abriram a sua palavra, diga amém. Então presta atenção aqui, Isaac, coloca essa foto no telão para nós. Tá dando para enxergar, irmãos? Essa é uma foto real. Isso aqui é uma foto real. A minha irmã postou no nosso grupo da família. Ela tem uma mecânica aqui do outro lado da rua. E no outro lado, ali próximo ali é Via Dutra, em Caçapava, isso. E na frente desse local que eles têm, essa árvore, essa semana estava assim, né? Aqui, você consegue notar que ela já tinha uma árvore. Deixa eu tentar fazer algo aqui, né, irmãos? Melhorou? Aí, ó. Aí, ó. É outra. Aqui era uma árvore, ela caiu, ela foi... Não sei o que aconteceu, mas nasceu uma outra, ali ó, nasceu uma outra árvore. E ela frondosa, né? Então a minha irmã mandou no grupo dizendo, toda vez que eu olho para essa árvore eu me lembro da palavra de Deus. Porque, assim, duvido que algum vizinho tenha ido regar lá essa árvore, tenha ido cuidar dessa árvore, não. E ela tá bonita, né, irmãos? Assim, é cheia. Que coisa maravilhosa. Amém. Vou voltar aqui com... Obrigado, Flávio. Vou voltar aqui. A Bíblia no verso 7 diz assim, até mesmo uma árvore... Obrigado, viu, Flávio? Tem mais esperança, pois se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. É o que acontece com essa foto. Isso não é nada, é uma foto real. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro da água, voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. É exatamente, irmãos, o que aconteceu na foto que nós mostramos. A árvore, por algum momento, ela foi cortada, ela quebrou, a gente não sabe o que aconteceu. As raízes ficaram envelhecidas na terra e o tronco que dá para ver ali na foto, eu consigo ver melhor talvez do que os irmãos, o tronco ele parecia sem vida mesmo, até a cor dele sem vida, podre. O tronco estava podre. Mas a Bíblia diz que com o cheiro das águas, voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. Por que eu estou falando isso, irmãos? Nós estamos falando nessa semana que passou e nessa semana que começa hoje, nós continuamos falando sobre nosso ano de 2026. E nós continuamos falando sobre projetos. E como eu sei que você tem áreas que estão fluindo de uma forma muito especial, que as coisas estão dando certo, que está sendo uma bênção. Glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus por isso. Mas também como eu, e como qualquer ser humano, nós temos as áreas que parecem que elas estão mais resistidas. São áreas que muitas vezes
parece uma árvore cortada. O que é uma árvore cortada, irmãos? Sem vida. É uma árvore que poderia ter um desenvolvimento que não tem mais. É uma área que muitas vezes poderia estar de um jeito e não está. De uma forma, poderia estar de uma forma melhor e não está. Mas a Bíblia diz, irmãos, que com o cheiro da água, isso pode voltar a brotar e dar ramos como uma planta nova. O Senhor pode fazer o que fez com aquela árvore, o Senhor pode fazer comigo e o Senhor pode fazer contigo. Olhe para o teu irmão e diga: o Senhor pode fazer isso conosco. O Senhor pode fazer isso nessa área da sua vida. O Senhor pode fazer isso nessa área difícil, nessa área que está complexa, nessa área que o cheiro não é tão fácil. Mas o Senhor pode fazer isso, e pode fazer exatamente isso. A Bíblia aqui fala que um elemento foi necessário para que essa árvore pudesse viver, ou voltar a viver. E esse elemento, a Bíblia diz, com o cheiro da água. Com o cheiro da água. Abra comigo agora, irmãos, a tua palavra, lá em João capítulo 7. João capítulo 7. Verso 37. No último dia, diz a palavra, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão no interior de quem crer em mim. O versículo seguinte diz: quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Sido dado aqui para os gentios, ou de uma forma mais intensa. Quando nós olhamos para o texto de Jó, Jó diz: Deus, eu sei que se uma árvore morrer, se uma árvore for cortada, o Senhor pode fazer com que ela volte à existência de uma forma esplendorosa, com o cheiro das águas. Basta esse elemento, basta ela encontrar as águas e ela vai começar esse renovo. Agora, Jesus, ele, nesse verso 37, a Bíblia diz que ele está a Bíblia narra algumas coisas, eu quero explicar. A Bíblia narra assim: no último dia, o mais importante da festa. E eu quero explicar essa parte da palavra para a gente entender o que está acontecendo. Irmãos, a Bíblia, ela não fala de um ano novo como nós temos. Por quê? Porque o nosso calendário não é um calendário bíblico. Não é. Daniel profetizou que nos finais dos tempos o calendário seria mudado, e é verdade, porque o calendário bíblico, ele segue a lua, as fases da lua, e ele tem o calendário bíblico, ele tem um ajuste redondo, perfeito. Anualmente ele tem esse ajuste de acordo com a lua. O calendário que nós seguimos segue o sol, e é por isso que nós temos o ano bissexto, porque vai sobrando horário, é uma confusão, e um ano vai ter que repor esse horário. O que isso nos impede? Nos impede de viver aquilo que as festas bíblicas têm. Porque se nós não temos um ano novo bíblico, como nós temos, não está na Bíblia, a Bíblia fala de um outro tempo, de um fechamento de ciclo e um começo de um outro momento. E isso ela fala. Abra comigo em Números, capítulo 29.
Está confuso ou deu para entender, irmãos? Glória a Deus. Não está confuso e não deu para entender nada. Começarei de novo a palavra. Deu para entender, sim ou não? Números 29. Números 29. A Bíblia diz assim, aqui é um texto, é um capítulo que vai falar sobre as festas de Israel. Eu vou explicar, irmãos. A Bíblia diz assim: no primeiro dia do 7º mês, celebrem a festa das trombetas. O ano novo de Israel começa nesse dia. O ano novo começa no 7º mês. Por que o 7º mês? E aqui tem muitas coisas. Primeiro que o 7, na Bíblia, ele fala de um algo perfeito e de um recomeço. O número 7. Então Israel, quando chegava nesse mês, ele encerrava todo um ano e começava o outro ano. No qual dia? No primeiro dia desse 7º mês, tinha uma festa. Eles celebravam a festa das trombetas. Festa de agradecimento. Eles tinham essa festa. Eu não vou me deter nas festas, porque eu quero ainda explicar algumas coisas. Bem, no verso 7 diz: no 10º dia do 7º mês, ou seja, eles tiveram um ano novo, 10 dias depois, convoquem outra reunião sagrada. Neste dia, o dia da expiação, ou do Yom Kippur, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho habitual. Então eles se reuniam no 7º mês, no primeiro dia, para começar a festa das trombetas, uma festa de agradecimento ao Senhor, e iniciavam um novo ano. 10 dias depois eles se reuniam de novo, e agora, não para agradecer, agora para se colocar diante de Deus, pedindo misericórdia e perdão. Olha só, irmãos, olha só como que é o ano novo para a Bíblia. Perfeito. Verso 12. No 15º dia do 7º mês, está falando do mesmo mês, convoquem outra reunião sagrada. Nesse dia não façam nenhum trabalho habitual. É o início da festa das cabanas, uma festa de 7 dias em homenagem ao Senhor. Então a Bíblia fala que o início do ano para Israel ia ser marcado por 3 grandes eventos. Uma festa que faria com que houvesse o começo daquele ano, de agradecimento ao Senhor. 10 dias depois, de arrependimento. 15 dias depois do início do ano, a festa das cabanas em consagração ao Senhor. Eu já expliquei, essa festa é onde Israel coloca uma tenda, e ali por 7 dias eles fazem refeições na tenda, alguns dias dormem na tenda. Significa confiança, significa dizer para Deus: Deus, não é a minha casa que me traz segurança, não são os meus recursos que me fazem ficar seguros, não é nada que eu tenho de uma forma natural que me faz ser feliz ou ter a tua proteção, é o Senhor. Porque numa tenda Israel ficou por 40 anos no deserto, e Deus os guardou. Olha só, irmãos, o começo de ano é agitado para Israel, né, irmão? Mas o começo de ano mostra aquilo que nós precisamos ter: agradecimento na virada do ano, quebrantamento, porque é Deus que nos perdoa, e confiança plena no único Deus que mantém as nossas vidas. No único Deus que mantém as nossas vidas. É isso que está acontecendo. Deu para entender? Glória a Deus. Agora volta em João, capítulo 7. Verso 1
para a gente entender o contexto. Depois disso, João capítulo 7, verso 1. Depois disso, Jesus viajou pela Galileia, queria ficar longe da Judéia, mas os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa do que, irmãos? Das Cabanas. Ou seja, esse era um período entre a expiação e o dia 15, que era a Festa das Cabanas, que poderia ser o dia 11, o dia 12, o dia 13. E Jesus está ali, porque essa Festa das Cabanas vai chegar. E os irmãos de Jesus lhe disseram, saia daqui e vai para a Judéia. Tem um texto aqui. Mas a festa do verso 37 é a Festa das Cabanas, da confiança no Senhor. Perfeito, agora vamos para o verso 37. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz. Por que que a Bíblia fala do último dia da Festa das Cabanas? A festa, como eu li em Números 29, tinha 7 dias. Nesses 7 dias, eles faziam algumas celebrações. Eles remetiam algumas coisas. Tinham na memória alguns fatos. Mas o último dia precisava marcar como seria o ano para Israel. Irmãos, quando nós estamos projetando, não é simplesmente jogar palavras ao vento, não é simplesmente fazer por fazer, não é isso. Isso tem um peso espiritual, isso tem um peso de dizer para Deus, Deus, quem vai guiar a minha vida em 2026 vai ser o Senhor, porque eu estou debaixo sim da sua presença. Não vai ser a política que vai guiar o meu ano, não vai ser os fatos que guiarão o meu ano, não vai ser nenhuma situação, vai ser o Senhor. Porque os elementos dessa festa, em Números 29, convocava o povo, fazia com que o povo se lembrasse que era Deus que tinha dado tudo no primeiro ano, no primeiro dia da festa das trombetas. Depois de 10 dias, eles se lembravam mais uma vez que era Deus que perdoava e que eles precisavam começar um ano em Deus. E depois de mais 15 dias, agora a Festa das Cabanas, se lembrando que o povo foi guardado no deserto e sobreviveu, e que isso reflete que o Senhor pode nos abençoar em qualquer situação e continuar nos abençoando e nos protegendo, e que a nossa esperança tem que estar nele. Então todo Israel estava aqui sendo lembrado, e Jesus no último dia ele vai entregar uma palavra para guiar todo um ano de Israel. A Bíblia fala, esse era o dia mais importante dessa festa, o dia mais especial. E como o dia mais especial, Jesus vai fazer uma pregação no dia mais especial dessa festa. E a pregação desse dia foi: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Essa foi a pregação de Jesus, dizendo, vocês precisam de um elemento chamado água, um rio de água viva precisa vir sobre vocês, e eu sou esse rio de água viva. Irmãos, olha que palavra, olha que coisa maravilhosa que Jesus faz, no último dia daquela festa, que estava iniciando o ano. Ele diz, vocês precisam da água. Se Jó declarou, o cheiro das águas vão vir e vão mudar a história de uma árvore cortada, Jesus estava declarando a mesma coisa para Israel. Vocês estão cortados, vocês estão como troncos secos, vocês estão como uma planta que não tem mais fruto, mas pode vir que aqui tem água para que vocês bebam e se fortaleçam no Senhor. Irmãos, faça tudo o que Jesus pede para ser feito.
porque o nosso ano vai ser um ano excepcional. Falei para a Graziela, amor, nós tivemos um ano, estamos tendo um ano muito abençoado em 2025. Não estou satisfeito, estou grato, mas não estou satisfeito, porque eu quero mais para a igreja. Eu quero mais para a igreja, eu quero algo sobrenatural do Senhor, porque o Senhor tem esse rio de águas vivas para nós. O Senhor tem. Eu não aceito, irmãos, olhar para você e ver uma história se repetindo. Eu não quero isso para a sua vida, pastor, eu quero. Não, mas eu não quero para você. Vale. Pastor, eu estou há anos numa situação. Que o rio de águas vivas, querido, venha para o seu interior. Porque se ele fez, se a água, irmãos, mais uma vez a foto. Aquilo é real. Quem explica? Olha lá, é real. Uma árvore, e ela está bonita ali, uma árvore, com um tronco seco, com um tronco que quem passasse olharia e diria, isso aqui acabou, não tem mais o que fazer. Mas o cheiro das águas, essa árvore encontrou um veio d'água, não sei como, não sei de que forma, não sei de que maneira. Isso aqui fica próximo da Via Dutra, lá em Caçapava, em beira de estrada, não sei se tem, lá não tem rio. Mas ela encontrou uma água. E a história dela começou a ser renovada. Você acha que Deus não quer renovar a sua história, irmãos? Você acha que Deus não quer pegar essa história da sua vida, que hoje parece com um tronco cortado, esquecido, e transformar essa situação? Você acha que é de qualquer jeito? Não, não é. Não é. Nós estamos buscando o Senhor para o nosso ano de 2026. E que esse rio de águas vivas que transforma a nossa história venha sobre vocês, venha sobre nós, venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa família. Foi essa palavra que Jesus falou para um ano novo de Israel. Eu deveria pregar essa palavra no ano novo, né? Não deveria pregar essa palavra? Mas Deus me entregou hoje, e é hoje mesmo que eu entrego para a igreja, e está tudo certo. Porque se você vai na Bíblia, ela não tem referências de ano novo, que nem a gente espera. Porque os elementos, eles estão... Precisa ter mais ensino, precisa ter um pouco mais de cuidado para ver. Mas quando você começa a perceber os elementos, você vê Jesus pregando para Israel. No dia mais importante, no último dia da festa, ele dizendo, águas vivas precisam vir para esse ano. Águas vivas serão derramadas sobre Israel, porque eu sou a água viva, e vocês podem ter essa mudança de história. Que pregação maravilhosa de Jesus. E o que nós precisamos é não desistir. Mesmo quando a gente esteja, mesmo que a gente esteja como uma árvore cortada, ainda assim há esperança. Ainda assim Deus pode fazer grandes coisas. Se você tem espaço na sua cartela, não desista dos seus sonhos. Não desista da sua família. Não desista. Não desista. Continue. Continue. Porque muitas vezes a gente desiste, irmãos. Só não fala. Eu me lembro de um testemunho que aconteceu em São José dos Campos de uma cura. E uma irmã foi curada. E a irmã de sangue dela subiu e falou, eu preciso dar um testemunho para a igreja. Eu não acreditava mais nesse momento. Eu não acreditava que esse dia seria possível. Eu queria que o Senhor me perdoasse, porque eu não acreditava. Já não tinha mais esperança. Cada ida no médico era pior. Cada dia no médico, cada ida no médico, o diagnóstico era pior, Até que um dia, Deus tocou e mudou toda a história. Irmãos, não desista de nada. Não desista de nada. Porque Deus, ainda assim, pode transformar
toda uma situação. Amém, querido? Se coloque de pé. Eu queria orar para que esse rio de águas vivas brotem no interior de todos nós, e que tudo aquilo que hoje é uma dificuldade seja um motivo de testemunho para o Senhor nosso Deus.